Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos dá esta grandiosa oportunidade de meditarmos na palavra dele. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o guia para a nossa vida. E nesta ocasião nós vamos refletir e com certeza vamos aprender algo de Deus para as nossas vidas. Mas antes mesmo de ler o texto no qual vamos refletir, eu quero perguntar se você conhece a finalidade da sua vida. Se você sabe a razão pela qual você está peregrinando nesta terra, por assim dizer. Pois a Bíblia deixa bem claro que a vida é passageira, a vida é como uma neblina que logo passa, a vida é como um conto ligeiro e nós devemos tirar o máximo de proveito dessa nossa estadia, dessa nossa peregrinação, como eu já disse. Eu não quero com isso criar em você aquele sentimento de ansiedade. Até porque Jesus disse em seus ensinamentos que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, uma vida com Jesus é uma vida suave, é uma vida leve. Ou seja, é uma vida que é apaziguada pelo próprio Deus. Entretanto, isto não é razão para que sejamos negligentes, pois a Bíblia deixa claro também que a nossa vida possui uma finalidade para a glória de Deus, para aquilo que Deus deseja realizar para a sua glória, que inclui a igreja, que inclui o reino de Deus, que inclui a obra de Deus. Então, nós vamos mais uma vez falar sobre o homem chamado Abrão. No livro Gênesis, capítulo 12, versículo 1, está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós percebemos, amados irmãos, que Deus está usando este homem chamado Abrão para levá-lo a uma terra. Deus queria mostrar uma terra a Abrão. Terra esta que seria futuramente habitada pelo povo de Israel. Não sei se é do teu conhecimento, mas Abraão é pai do patriarca Isaque, Isaque é pai do patriarca Jacó, e Jacó é pai de 12 filhos e uma filha. E cada um dos filhos de Jacó deu origem a uma tribo de Israel. Quando Deus chamou Abrão, chamou para mostrar a terra. Inclusive, o texto diz que Deus falou para Abrão, dizendo que não daria a terra a ele naquele exato momento, porque a medida do pecado do povo que habitava ali ainda não havia chegado no nível no qual seria justo Deus varrê-los daquela terra. Então Abraão esperou. Ele creu na promessa. Ele não somente creu, mas ele também transmitiu esta promessa. E passou para Isaque, seu filho. Isaque passou para o seu filho Jacó. Jacó passou para os seus filhos. E depois nós vemos aquele mover de Deus,
tirando o povo de Israel do Egito para levá-lo para a dita terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, veja como as coisas vão tomando forma. Abraão tão somente percorreu a terra, tão somente conheceu a terra. Mas este ato de Abraão foi de grandiosa importância, porque uma vez que ele conheceu a terra, então ele pôde falar desta terra para aqueles que viriam depois dele. No caso, seus filhos, seus netos, bisnetos, e por aí segue a genealogia. Nós aprendemos com Abrão que nós temos uma missão. A missão de transmitir aquilo que temos recebido de Deus. Abraão recebeu uma promessa de Deus e ele transmitiu esta promessa. E quanto a nós, as promessas que temos recebido, as promessas que nós temos crido, nós temos levado a sério. Percebamos que Abraão levou muito a sério a promessa que ele recebeu da parte de Deus. Ele levou tão a sério que, de fato, ele saiu de sua terra, ele saiu de sua parentela, ele saiu da casa de seu pai e ele foi para a terra que Deus lhe mostraria. Ele não sabia qual terra seria, mas ele saiu andando, seguindo o caminho, seguindo viagem, conforme a direção, conforme a orientação de Deus. Algumas pessoas veem que Abraão era um homem de muita fé, e verdadeiramente ele era. Inclusive, eu acredito que o ápice da fé de Abrão, que depois teve o nome mudado para Abraão, foi quando ele se dispôs a oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Ali foi uma grandiosa demonstração de fé. Mas sabemos que o ato não foi consumado, porque Deus providenciou um carneiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Da mesma forma que Deus providenciou o cordeiro, que é Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Entretanto, digo mais uma vez que Abraão era alguém que tinha comunhão com Deus e que ouvia a voz de Deus. Não era um homem que andava perdido. Não era um homem que andava ao léu. Era um homem que seguia as orientações do Senhor. Por isso ele foi bem-sucedido. Nós fracassamos porque deixamos de seguir as orientações de Deus. É de grandiosa importância que estejamos vigilantes, para que possamos agir de modo correto diante de todas as situações. É verdade que Abrão não foi um homem perfeito. Ele pecou, até porque o único homem sobre a face da terra que nunca pecou foi o Senhor Jesus. Abraão cometeu também os seus pecados. Entretanto, ele estava focado em fazer a vontade de Deus. Ele obedeceu e se tornou, por assim dizer, uma pessoa de grandiosa importância na história da salvação. Salvação esta que nos alcançou. Pois bem, essa é a nossa reflexão. Que Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.